Eu digo, eita manhã! Danada! Então é isso, pessoal. Nós estamos caminhando aí para o nosso final de curso. Acredito que essa seja a penúltima aula de revisão. Hoje nós vamos falar um pouco sobre mudança de equilíbrio e elasticidade. Mudança de equilíbrio e elasticidade. Então nós vamos entender o que é que pode acontecer, quais são as variáveis que podem ocorrer para gerar uma mudança nesse equilíbrio de mercado aqui, ó, nesse equilíbrio de mercado aqui, muito bem. É, lembrando, pessoal, que se você quiser uma mudança na sua vida profissional, nós temos aqui, ó, um vídeo patrocinado pela Influx English School, Influx Mocha, ok? Pessoal, novo conceito de ensino de inglês e espanhol, é a escola que eu estudo, super indico para vocês. A escola aí está patrocinando o vídeo. Então, faça uma visita lá na escola, você aí que está pensando em retomar seu curso de inglês, suas aulas de inglês, ou começar sua aula em inglês, eu super indico essa escola. É a única escola do mercado que dá garantia de aprendizagem. Então, ela dá uma garantia de que você, completando o curso, você vai atingir uma nota nível avançado no TOEIC. Então apareça lá na escola, procura mais informações, tá aí o telefone, tá aqui o endereço também, é próximo aí da unidade Moca e eu super indico para vocês esse curso. Beleza? Então vamos para o equilíbrio e a mudança do equilíbrio. Nós aprendemos o seguinte, pessoal. Até agora nós aprendemos que a demanda ela é uma função de preço, ela é uma FDP, ok? E aprendemos também que a oferta ela também é uma FDP. E aí nós vimos o seguinte, nós vimos que se o preço só lembrando, eu já comecei a falar aqui, quero só dizer, eu esqueci de dizer um detalhe muito importante, para tudo. É uma revisão, não é videoaula. Nosso curso é presencial, a aula já foi dada. Isso daqui é só uma revisão para vocês não esquecerem os pontos principais que vocês têm que retomar e estudar. Não dispensa o estudo, não dispensa a pesquisa da literatura, não dispensa refazer os exercícios feitos em sala. Se você estiver pensando que fazendo isso já está tudo resolvido, eu vou te dizer, sabe de nada. Nada mesmo inocente, hein? Sabe de nada inocente. Muito bem. Então, pessoal, peço desculpa aí que eu tô meio gripadinho, mas tenho que gravar o vídeo. Já estamos na semana de prova, senão perde o sentido. Então, pessoal, até agora nós aprendemos justamente isso, que a demanda é uma FDP, uma função de preço, a oferta também é uma função de preço. Só que segundo a lei geral da demanda, a demanda é uma função de preço inversamente proporcional, certo? Se o preço diminui, a demanda vai aumentar. Eu fiz o contrário ali. Muito bem. Okay? Da mesma forma, na oferta, se o preço aumenta, a oferta aumenta. Isso quer dizer o quê? Que a oferta ela é uma função diretamente proporcional ao preço. Muito bem. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós temos a função como a oferta como uma função crescente, enquanto que a demanda é uma função decrescente. Beleza? Muito bem. E aí nós vimos o seguinte, que o ponto onde eu encontro a igualdade entre quantidade demandada e quantidade ofertada, esse ponto é o equilíbrio de mercado, ok? Então, o equilíbrio de mercado é o ponto onde a quantidade demandada será igual à quantidade ofertada. Essa quantidade nós chamamos de quantidade de equilíbrio. Isso ocorre quando o preço do produto é igual ao preço de equilíbrio de mercado. Muito bem, então se o preço do produto ele é maior que o preço de equilíbrio, se o preço do produto aqui, ó, oxe, isso. Se o preço do produto é maior do que o preço de equilíbrio, certo? O que é que nós temos? Nós temos uma quantidade demandada, olá, demanda vermelho, menor do que a quantidade ofertada. Então aqui eu vou ter um excesso de oferta. Se o preço variou menor do que o preço de equilíbrio, eu vou ter uma quantidade ofertada menor do que uma quantidade demandada, ou seja, eu vou ter um excesso de demanda. Então, preço de equilíbrio preço do produto diferente do preço de equilíbrio, desequilíbrio de mercado.
desequilíbrio de mercado. Se o preço estiver maior do que o preço de equilíbrio, excesso de oferta. Se o preço estiver menor do que o preço de equilíbrio, excesso de demanda ou escassez de produto, né? Muito bem. Só que aí a gente já vê o seguinte, ó, hashtag. Se o professor tiver gerando um cenário na prova onde o que está variando é o preço do produto, então eu vou ter um desequilíbrio. Muito bem, eu vou ter um desequilíbrio de mercado, ok? Vou ter um desequilíbrio de mercado, porque se o preço do produto é diferente do preço de equilíbrio, ceteris paribus, então, consequentemente, a quantidade demandada será diferente da quantidade ofertada, logo um desequilíbrio. Muito bem, agora, o que acontece? Acontece o seguinte, pessoal, tá muito fácil. Se esse parêntese ele fosse fechado aqui, ó. Só que nós vimos em sala que a demanda ela não é só uma função de preço, demanda também uma função de renda, demanda também uma função de um preço do produto substituto, demanda também uma função do preço do produto complementar. E aí nós vimos em sala que existem várias outras variáveis que podem influenciar a demanda de um produto. E dependendo de produtos para produtos, existem variáveis que irão ocorrer em alguns produtos e em outros produtos não. Como por exemplo a temperatura. Alguns produtos a demanda dele sofre variação com a variação da temperatura. Outros produtos a variação da temperatura é indiferente para afetar a demanda. Explicamos isso em sala. Muito bem. Porém, nós vimos também o seguinte, a oferta ela também não é só uma função de preço. A oferta é uma função do custo de produção. A oferta é uma função da expectativa futura. Vimos outros também. Nós vimos que a oferta era uma função do nível tecnológico, das condições climáticas, da infraestrutura. Porém, eu disse para vocês que eu ia explorar principalmente essas duas perspectivas. Custo de produção, porque em geral a maioria das outras variáveis que eu citei afetam a oferta porque indiretamente ou diretamente afetam o custo de produção. E a expectativa futura, que é justamente a expectativa que as empresas têm em relação ao andamento ou como será o andamento da economia. Logo, eu percebo o seguinte, que eu posso ter uma variação, por exemplo, de renda, de preço do produto substituto e preço do produto complementar, e isso vai gerar um impacto na demanda. Da mesma forma, eu tenho aqui uma variação de custo de produção e expectativas futuras, e isso gerará um impacto na oferta. Só que agora, como eu não estou variando o preço, o que eu vou gerar é uma mudança de equilíbrio. Uma mudança de equilíbrio, e isso daí é o que nós vamos revisar agora, que nós entendemos em sala e vamos revisar agora, tá? Muito bem, então vamos para frente. Vamos pegar aqui as variáveis que afetam a demanda. Por exemplo, vamos ver como é que a renda ela pode afetar a demanda, como ela pode afetar a demanda de um produto, ok? Muito bem, deixa eu colocar aqui, renda. Pessoal, se a renda aumenta, o que acontece com a demanda do produto? A demanda do produto aumenta? Se você ainda está caindo nessa, eu gostaria de te dizer, cuidado, você ainda está caindo nessa casquinha de banana, cuidado. Se as pessoas estão ganhando mais, seria normal que, ganhando mais, demanda mais. Então, renda aumentou, demanda aumenta, ok? Renda aumentou, renda caiu, demanda diminui. Só que nós aprendemos que isso ocorre quando o produto ele é normal, ou superior, certo? Quando o produto é normal ou superior, certo? Porque você pode ter, por exemplo, um produto inferior, onde quando a renda dele cai, a demanda dele aumenta, e quando a renda dele aumenta, a renda da população aumenta, a demanda dele cai, ok? Então aqui nós estamos falando de um produto inferior, certo? A população que está ganhando mais deixará de comprar este produto inferior e passará a comprar um produto normal ou um produto superior. Então, porque as pessoas estão ganhando mais, a venda desse produto cai. Muito bem.
Agora, nós falamos o seguinte, a demanda de um produto não depende só do preço do produto, ele depende do preço de um outro produto, ok? Então, tem dois casos aqui importantes para a gente estudar. O primeiro é o caso do produto complementar. Produto complementar. Professor, produto complementar, o que é o produto complementar? É um produto onde o consumidor, para saciar a sua necessidade, ele não consome apenas o produto, no caso, se a gente estivesse estudando o produto que você estaria vendendo, não só o produto que você está vendendo, mas um outro produto, tá certo? Ou, de repente, você pode estar vendendo os dois produtos, tá? E aí, professor, complicado. Vamos ver se a gente consegue explicar melhor assim, ó. Vamos imaginar a pessoa que deseja comer pão. Geralmente a pessoa que deseja comer pão, ela não come pão seco. Ela vai comer pão com manteiga, ela vai comer pão com requeijão, ela vai comer pão com queijo, vai comer pão com mortadela. Então esses produtos, requeijão, queijo, manteiga, mortadela, estão complementando o pão, ok? Logo, a gente percebe o seguinte, que se o preço do produto complementar aumenta, a demanda do produto, no caso do pão, irá cair, ok? A demanda do produto irá cair. Ora, por quê, professor? Ora, se eu sacio minha necessidade não apenas com pão, se a manteiga está ficando mais cara, o requeijão está ficando mais caro, eu posso, de repente, diminuir meu consumo de pão por conta disso, ok? Da mesma forma, se o preço do produto complementar cai, a demanda deste produto vai aumentar, ok? Muito bem. Professor, ainda não me convenci disso. Vamos pegar o exemplo do seguro, ó. Vamos pegar o exemplo do seguro. Então, digamos que você deseja comprar dois carros, você está em dúvida entre dois carros, você está em dúvida entre um Civic e um Corolla, certo? Você quer comprar os dois carros são muito parecidos, mesma categoria, disputam em tudo, internamente eles até se parecem um pouco lá, como os compartimentos dentro do carro. São dois carros excelentes, são dois carros que trazem o mesmo status social, só que aí você chega e vai pesquisar o seguro. E quando você pesquisa o seguro, você verifica que o seguro do Corolla, por exemplo, é mais caro do que o seguro do Civic. Então, qual carro que você compraria? Se os dois carros tiverem o mesmo preço, digamos assim, estão partindo do princípio que o Corolla e o Civic estão no mesmo preço, você vai optar pelo carro que tem um preço de seguro mais barato. Então, o que está determinando você demandar um carro ou outro, neste momento, neste exemplo que eu estou colocando, não é o preço do carro, mas o preço do produto complementar, no caso, o seguro. Lembrando que eu sempre aconselho os meus alunos o seguinte, se você puder comprar um carro, mas não tem dinheiro para comprar o seguro, então é melhor você comprar o seguro e não comprar o carro. Piadinha besta essa, né? Mas é verdade, pessoal. Ter carro e não ter seguro é um absurdo, tá? Muito bem, então, produto complementar. Agora, e o produto substituto? Produto substituto é fácil, ó. Pegando o mesmo exemplo que eu dei, do seguro entre o Civic... Peraí, substituto, isso. Entre o Civic e o Corolla, o Civic e o Corolla são produtos que se substituem. Então, para saciar a sua necessidade, você pode comprar um Civic ou um Corolla, beleza? Então, nesse momento, pessoal, ó, se de repente o preço, vamos considerar que o seu produto é o Corolla, tá certo? Se o preço do produto substituto aumenta, ou seja, o preço do Civic aumentou, o que é que vai acontecer com a demanda do Corolla? Vai aumentar também. Ora, se o Civic está ficando mais caro, as pessoas deixarão de comprar mais o Civic e comprarão mais quem? O substituto ao Civic, que é o Corolla. Da mesma forma, se o preço do produto substituto cai, o que é que acontece com a demanda do seu produto? Vai cair também, ok? Ô, setinha feia, hein, professor? Muito bem, vai cair também, certo? Novamente, o preço do Civic caiu. Se o Civic está ficando mais barato, você deixa de comprar o Corolla e vai e compra o Civic, porque são produtos que se substituem. Delícia? Muito bem, então vendo isso daqui, o que é que nós temos? Ó, nós temos o seguinte, nós temos dois cenários. Demanda aumenta ou demanda diminui. Muito bem, então em qualquer um dos casos que nós citamos até agora, você tem dois cenários. Ou demanda aumenta ou demanda diminui. Então vamos desenhar aqui, ó, demanda aumentou. Se a demanda aumenta,
Então aqui, ó, demanda maior, você tem um novo equilíbrio de mercado. O ponto de equilíbrio sai daqui, você tem aqui um equilíbrio que eu vou chamar de equilíbrio 1. Isso vai gerar o quê? Vai gerar uma nova quantidade de equilíbrio, maior ou menor? Uma quantidade de equilíbrio maior. Agora, isso daqui vai gerar um novo preço de equilíbrio também, ó, que eu vou chamar de preço de equilíbrio 1. Maior ou menor? Preço de equilíbrio maior. Só que nesse momento você tem um preço de equilíbrio maior, uma quantidade de equilíbrio, mas a quantidade demandada e ofertada ela continua sendo igual. Por quê? Porque o equilíbrio de mercado ele deixou de ser nesse ponto e passou a ser nesse ponto. Tá certo? Porque você teve uma mudança de cenário. Pode ser aqui no caso, a renda aumentou e o produto é normal superior, ou a renda diminuiu e o produto é inferior. Tá certo? Aqui pode ser o seguinte, o preço do complementar diminuiu. Ok? Muito bem, um outro cenário que a gente tem seria o quê? A demanda menor. Então aqui eu vou desenhar, ó, demanda diminuiu, demanda menor. Então nesse caso, meu equilíbrio ele sai daqui, ó, e vem para cá, vou chamar de ponto 2. Quando a demanda diminui, eu tenho uma quantidade de equilíbrio maior ou menor? Uma quantidade de equilíbrio menor, ok? E um preço de equilíbrio maior ou menor? Preço de equilíbrio também menor, certo? Então a demanda ela é bem simplesinha. Se a demanda diminui, se a demanda aumenta, se a demanda diminui, eu tenho uma quantidade de equilíbrio menor e um preço de equilíbrio menor. Se a demanda aumenta, eu tenho uma quantidade de equilíbrio maior, um preço de equilíbrio maior. Aí aqui eu lembro aquelas colocações que a gente fez em sala, não esqueçam isso, não dá para colocar aqui agora, como eu falei, não é uma videoaula, é uma revisão, tá certo? Esse vídeo realmente é voltado para os meus alunos que assistiram a aula, porque o nosso curso é presencial. Mas aqui dá para fazer brincadeira pra caramba, tanto na perspectiva microeconômica, quanto na perspectiva macroeconômica. Que delícia, vamos embora! Belezinha. Agora o que falta a gente discutir? Falta a gente discutir a oferta, né? Então vamos trabalhar a danada da oferta. Então aqui, ó, na oferta a gente falou o seguinte, ó, custo de produção, ok? Custo de produção. Então vamos imaginar o que aconteceria num equilíbrio, num determinado mercado em equilíbrio, se o custo de produção aumenta. Tudo que nós estamos falando aqui, pessoal, nós estamos falando numa perspectiva de concorrência perfeita. Não esqueçam a estrutura de mercado que nós aprendemos na aula anterior a equilíbrio de mercado. Muito bem, concorrência perfeita. Por que eu estou reforçando isso? Porque nesse momento nós podemos concluir que a empresa ela não tem domínio sobre o preço do produto, ok? Ela não tem domínio sobre o preço do produto. Muito bem. Então, se o custo de produção aumenta, o que vai acontecer com a oferta? Se eu estou na concorrência perfeita, a empresa não pode simplesmente mexer no preço do produto. Então, esse produto ele está ficando mais ou menos lucrativo, menos lucrativo. Se o custo de produção aumenta, a oferta vai diminuir. Produto menos lucrativo, menos interessante para as empresas que desejam maximizar lucro, que é o que nós vamos ver na aula que vem. Da mesma forma, se o custo de produção diminui, o produto vai ficar mais lucrativo, logo as empresas vão querer ofertar mais. Então a oferta aumenta, ok? E a expectativa futura? A expectativa futura, pessoal, ó, é algo que nós estamos vendo aí com toda essa questão da crise que está acontecendo, ok? Se a expectativa das empresas, ela é positiva, o que é que vai acontecer com a oferta? A oferta vai aumentar, porque as empresas tendo uma expectativa positiva em relação à economia, elas vão contratar mais, elas vão acreditar que vão vender mais, logo elas vão produzir mais e elas vão ofertar mais. Agora, se a expectativa futura das empresas for negativa, a oferta irá diminuir, ok? Ela irá diminuir. Novamente lembrando todas aquelas implicações que nós falamos em sala de aula em relação a essa questão da expectativa futura e tudo que nós estudamos em relação a mercados macroeconômicos agregados e aspectos macroeconômicos. Teorias utilizadas justamente para essa construção de cenário. Mas em todo caso aqui, ó, eu vou ter sempre duas saídas, seja qual for o cenário. Ou a oferta aumenta, ou a oferta diminui. Ou a oferta diminui. Ou a oferta aumenta, ou a oferta
diminui. Muito bem. Da mesma forma aqui, ó, eu vou desenhar a oferta maior e eu vou desenhar a oferta menor. Vocês vão ver que a oferta é a chatinha do negócio. Então, ó, vamos considerar um cenário onde o custo de produção ele diminuiu. Lá o produto mais lucrativo e as empresas vão querer ofertar mais. Então a oferta aumentou. Então aqui eu vou colocar oferta maior. Vou escrever como eu escrevo lá na... Opa, deixa eu aumentar aqui. Desculpa, gente. Ai, Jesus. Então aqui, ó. Oferta aumentou. Professor, não tinha que ser S. Tá bom, vai S. Professor, mas você na quadra você colocou. Tá bom, ó, vai. Oferta. Oferta aumentou. Muito bem. Se a oferta aumentou, o que é que você tem? Você tem um novo equilíbrio de mercado. Vamos já analisar ele. Certo? Da mesma forma, a oferta diminuiu. Oferta diminuiu. Professor, mas você tinha que ser S. Tá bom, porque tá S aqui, né? Então, S. S diminui. Professor, mas você botou no quadro. Tá bom, então vamos colocar ó, aqui a oferta. Certo? Muito bem, pessoal. Brincadeiras à parte. Então aqui eu tenho oferta aumentou, oferta diminuiu. Vamos lá já matar isso daqui, porque muita gente deve estar esquecido da aula que foi dada e me achando louco. Novamente, pessoal, nesse caso, quando a gente estiver trabalhando as funções oferta de todos os exemplos que a gente deu no equilíbrio, nós estamos colocando a quantidade em função do preço e não o preço em função da quantidade, tá certo? Então o intercepto da função, lá se a gente estiver utilizando, seja qual for a função, a gente vai utilizar sempre a função do primeiro grau, o intercepto da função nesse caso não estará no eixo vertical como nós estamos acostumados, tá certo? Lá pela matemática. Não que esteja errado, mas é como se aqui nesse caso o meu y estivesse na horizontal e o meu x estivesse na vertical. Então está ao contrário. Então o que você tem que tomar como referência é esse eixo. Não esquece que eu expliquei isso em sala. Então nesse caso aqui, ó, a gente pode ver aqui é 0, aqui é 0, aqui tá negativo, aqui está mais negativo ainda e aqui está positivo. Então assim é que eu estou crescendo. Logo, a oferta cresce para esse lado, ó, tá certo? E ela diminui para esse lado. Cuidado, por causa dessa posição do gráfico, muitos alunos se confundem, tá certo? Não tem uma noção, não sabe qual é essa perspectiva do intercepto, acha que tem que ser sempre daquele jeito convencional que a gente aprendeu lá no ensino médio, e aí termina se confundindo. Lembrem-se, a nossa função aqui, ó, que nós estamos trabalhando, é a quantidade em função do preço. O contrário seria se eu estivesse trabalhando o preço em função da quantidade. Delícia? Muito bem. Então aqui a oferta maior. Se a oferta aumentou, o que é que acontece com a minha quantidade de equilíbrio? A quantidade de equilíbrio aumenta, que é o meu equilíbrio 1. Quantidade de equilíbrio aumenta. Agora e o preço de equilíbrio? O preço de equilíbrio diminui. Então aqui eu tenho o meu preço de equilíbrio 1, que diminuiu. Se a oferta diminui, que é a minha oferta menor, então eu tenho uma quantidade de equilíbrio que diminui. Okay? Então a quantidade de equilíbrio 2 será menor do que a quantidade de equilíbrio original. E o preço de equilíbrio aumenta. Então aqui eu tenho um preço de equilíbrio 2 será maior. Todo sentido, isso faz todo sentido. Se caso você tiver um aumento de oferta, você vai ter uma redução do preço. Você tem uma redução da oferta, você vai ter um aumento do preço de equilíbrio. Faz todo sentido, tá? Cuidado com a oferta, porque a demanda, no caso, quando ela demanda, quantidade aumenta, preço aumenta. Quando ela diminui, quantidade diminui, preço diminui. A oferta, quando ela aumenta, quantidade aumenta, mas o preço diminui. Quando ela diminui, quantidade diminui, mas o preço aumenta. Ok? Muito bem. Ah, professor, mas aí tá tranquilo. Se a gente tiver algum cenário onde, de repente, eu preciso fazer uma mudança de equilíbrio, né? Eu preciso fazer uma mudança de equilíbrio. Esse cenário, você vai dizer para a gente, né? A renda aumentou, o produto é normal, a renda diminuiu, o produto é inferior, o preço do complementar aumentou, o preço do complementar diminuiu. Sim e não, querido, porque cenas dos próximos capítulos
Elasticidade! Eu posso não te dizer o que é que aconteceu e simplesmente te trazer um cenário onde, através das elasticidades, você vai saber que tipo de produto é, se a renda aumentou, se a renda diminuiu. Então, aqui a gente tem que estudar elasticidade. Elasticidade. Muito bem, e nós estudamos o qual, pessoal? Ó, elasticidade, preço da demanda. Elasticidade, preço da demanda. Essa elasticidade e preço da demanda relaciona o quê? Primeiro, pessoal, lembrando, ó, elasticidade é sinônimo de sensibilidade, ok? Eu estava dizendo para vocês o seguinte, eu estava dizendo, atenção, que a demanda ela é uma função de preço. Mas o quão sensível é a demanda do produto ao preço do produto? Isso daí será medido pela elasticidade. Quanto a variação de preço vai impactar ou gerar uma variação na demanda do produto? Isso quem vai me dizer é a elasticidade. Nós falamos que a demanda do produto ela é uma função da renda. Agora, quanto da renda, a variação da renda vai impactar em variação na demanda do produto? Certo? Isso daí quem vai me dizer é a elasticidade renda da demanda. Mas nós falamos também que um produto, a demanda de um produto, ele é uma função do preço de outros produtos complementares ou substitutos. Agora, o quanto uma variação do preço de outros produtos gera uma variação na demanda de um produto. Isso daí será medido também por uma elasticidade chamada elasticidade cruzada ou preço cruzada da demanda. Muito bem, então é justamente isso daqui, ó, elasticidade. Quando eu estiver falando de elasticidade preço da demanda, eu estou falando da sensibilidade, elasticidade preço da demanda, eu estou falando da sensibilidade da demanda ou da quantidade demandada de um produto, dado a variação do preço deste produto. Então, eu estou falando de variação da demanda, variação percentual da demanda, é assim que nós vamos calcular, ponderado pela variação percentual do preço do produto. Lembrando o seguinte, como aqui, ó, aqui é uma relação inversamente proporcional, essa elasticidade sempre dará um valor negativo. A gente vai trabalhar com módulo, é a única elasticidade que a gente vai trabalhar com o módulo, quer dizer o seguinte, nós vamos ignorar o valor negativo. Nós vamos ignorar o valor negativo. Partindo disso, nós vimos o seguinte, ó, como é que eu vou fazer esse cálculo? Simples, eu vou pegar a demanda final menos demanda inicial e dividir por demanda inicial. Só isso, professor? E pá, tem que lembrar aqui embaixo, ó, preço final menos preço inicial dividido por preço inicial. Beleza? Ok, muito bem. Então, nós vamos utilizar sempre, partir sempre desse cálculo da variação percentual de um e variação percentual do outro. E aí nós vimos aqui o seguinte, ó, os resultados disso, ó, se a elasticidade, preço da demanda, como eu estou calculando em módulo, eu estou ignorando o valor negativo, se ela é maior do que 1, se a elasticidade preço da demanda é igual a 1, ou se a elasticidade preço da demanda é menor do que 1. Se ela é igual a 1, no caso, ela é uma elasticidade unitária. Isso quer dizer o seguinte, que toda variação percentual de preço gerará uma igual variação percentual da demanda. Ok? Então, se o preço variou, teve uma variação percentual de 10%, esperado que a demanda tenha, esperado não, a demanda terá uma variação percentual também de 10%, porque isso daqui se trata de uma elasticidade unitária. Se a elasticidade for maior do que 1, então isso quer dizer o seguinte, que o produto tem uma demanda elástica. Nesse caso, a variação percentual do preço será sempre menor do que a variação percentual da demanda, ou da quantidade demandada. No caso, se o preço ele variou em 10%, eu tenho uma elasticidade igual a 1,5. 1,5, graças a Deus, é maior do que 1.
eu vou ter uma variação percentual da demanda de 15%. Da mesma forma, se a elasticidade de preço da demanda é menor do que 1, eu tenho uma demanda, um produto com uma demanda inelástica. Ok? O produto com uma demanda inelástica, a variação percentual. A variação percentual do preço será sempre maior do que a variação percentual da demanda. Nesse caso aí, se eu tiver uma elasticidade de preço da demanda igual 0,6 é menor do que 1, inelástica, se o meu preço está variando em 10%, a demanda vai variar em 6%. Lembrando que aqui a relação ela é inversamente proporcional, hein? A caneta está meia bugadinha aqui, mas eu acho que dá para terminar. Belezinha aqui? Já foi? Tranquilo. Muito bem, agora, e a renda? Opa, novamente, aqui ó. Quando eu estiver medindo a acessibilidade da demanda de um produto em relação à renda da população, eu estou medindo a elasticidade de renda da demanda. Neste caso, pessoal, o que é que eu vou ter? Variação percentual da demanda ponderado pela variação percentual da renda. Nesse caso, eu não vou calcular em módulo. Por quê? Porque o sinal negativo ele me trará informação, ok? Ele me trará, sim, informações. Quais são as informações? Se a elasticidade de renda da demanda, for maior do que 1, então eu digo que esse produto, ele é um produto o quê, pessoal? Isso mesmo. Um produto superior. Certo? Agora, se a elasticidade de renda da demanda for, deixa eu escrever melhor aqui. Se a elasticidade de renda da demanda for menor ou igual a 1, maior que 0, então esse produto é um produto normal. Certo? Agora, se eu tenho uma elasticidade de renda da demanda menor que 0, ou seja, negativa, por isso que eu não... essa elasticidade, como elasticidade cruzada, o sinal negativo traz também uma informação para nós. Então, eu tenho aqui ó, um produto inferior. Então, eu posso, numa questão de mudança de equilíbrio, não dizer para você que a renda aumentou e o produto é inferior. Eu posso simplesmente te dar a elasticidade, ou eu posso te pedir para você calcular a elasticidade e fazer essa própria conclusão. Maravilha. Agora falta quem? Falta a variação da demanda dada ao preço de outros produtos. Complementar ou substituto. Então, essa elasticidade, essa sensibilidade nós chamamos de elasticidade cruzada da demanda. E aqui eu vou ter variação percentual da demanda de um produto X, dado a variação percentual do preço de um produto Y. Ah, professor, por que entrou esse XY? Papai, deixa de besteira, vai estudar. Aqui não tem complicação nenhuma, só estou falando que está variando a demanda de um produto em vista da variação do preço de outro. É só para identificar. Deixa de história, certo? Para de mimimi, pai. Vai estudar, negão. Muito bem, então voltando aqui depois do carão que o professor deu, a elasticidade cruzada da demanda, se a elasticidade cruzada da demanda for maior que 0, tá? Se ela for maior que 0, ou seja, positivo, você pode dizer que x e y são substitutos, são produtos substitutos. Professor, por que isso? Por que isso? Eu não lembro. Tá, novamente, isso daqui é uma revisão, não era para muitos perder tempo com isso. Mas nesse caso, se a elasticidade cruzada da demanda é maior do que 0, logo isso, eu estou dizendo que essa elasticidade está dando um sinal positivo, né? Se ela está dando um sinal positivo, então a relação aqui ó, é diretamente proporcional. Se o preço aumenta, a demanda vai aumentar. Se o preço diminuir, a demanda vai diminuir. Nós aprendemos que isso ocorre quando nós temos a variação do preço de um produto substituto em relação à demanda de outro.
ou seja, a variação do preço de um produto com a demanda de outro produto que são substitutos entre si. Aí o exemplo que eu dei, que eu acabei de dar, do Civic e do Corolla. Se a elasticidade cruzada da demanda for menor que zero, ou seja, sinal negativo, então eu posso dizer que x e y eles são complementares. E aí segue a mesma lógica. Ok? Segue a mesma lógica. Se o sinal é negativo, aqui ó, se é menor que zero, então essa elasticidade está dando um sinal negativo. Ok? Se é negativo, isso quer dizer que a relação aqui ó, é inversamente proporcional. Tá? Inversamente proporcional. Aí nós teríamos sim um sinal negativo. Ah, não acredito. Bom, pessoal, não vou refazer todo esse vídeo só por causa dessa mensagem que o computador me deu de que a bateria está terminando, né? Até porque não tem mais nada o que eu falar da elasticidade. Voltem e estudem isso daí, peguem os exemplos que nós calculamos em sala, tá? Isso será com certeza utilizado na prova e eu vou adorar associar esse conceito de elasticidade, o cálculo de elasticidade, com mudança de equilíbrio. E com certeza eu vou jogar isso em cima de um equilíbrio de mercado que vocês vão montar para mim em sala de aula. Olha, fala a verdade, né? Apesar da letra do professor estar bem bagunçadinha, mas fala a verdade, vê se não é bonito. A teoria, eu não estou falando o que o professor fez aqui não, porque aqui está desorganizado. Mas essa teoria é muito linda, né? Mas é isso aí. Vou terminar o vídeo enquanto o computador ainda tem bateria, tá certo? Muito bem, pessoal, depois eu vou fazer a última revisão aí da nossa aula. É isso aí, Deus abençoe vocês, estudem. Tô indo nessa e bora Bahia!